Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Mentes Inquietas. Eu, Jéssica, Marlene e Afonso estamos com uma convidada ilustre, Luciana Sadi, psicanalista e escritora, membro efetivo docente, da Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo, e ela é mestre em psicologia pela PUC. Seja bem-vinda, Lu. Um prazer ter você aqui. E nós vamos começar introduzindo as nossas dúvidas, as nossas mentes borbulhando aqui sobre as transformações, das relações que vêm acontecendo entre as pessoas hoje. Qual que é a sua percepção na sua prática clínica? Olha, bom, primeiro queria agradecer o convite. Também é um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo parte dos Mentes Inquietas. Minha mente também é inquieta. E sobre o que eu observo na minha clínica, já há algum tempo, e acho que depois da pandemia se agravou, eu observo pacientes com muita mais dificuldade de linguagem. Então, eles têm um empobrecimento maior da condição de narrativa, de fala, a linguagem está mais empobrecida, os sintomas são mais próximos dos sintomas que a gente chama de passagem para ato, das compulsões, do abuso de álcool e drogas, mais alguns também com sintomas psicossomáticos mais graves. Eu acho que isso, a clínica, a partir do final do século XX para a passagem para o século XXI, ela veio trazendo o que a gente chama de novas patologias. As novas patologias, elas rompem um pouco com as questões que antes de diagnóstico entre psicose, neurose e perversão, que são os diagnósticos clássicos, ou de pensar a estrutura psíquica como sendo uma estrutura que se forma no vínculo mãe-bebê e no vínculo familiar somente. Não que isso não seja importante, mas as novas patologias, elas trazem um elemento que é o elemento da cultura, que vai agravar os sintomas e vai trazer outros quadros. Então, acho que o que é importante é pensar como a cultura nos afeta, como a cultura afeta o psiquismo dos seres humanos e forma novos quadros diagnósticos, ou então, pelo menos, faz o aumento desses novos quadros diagnósticos. Nós estamos vivendo um momento também de inquietude, como o nosso próprio podcast está falando, É muito incerto muitas coisas, e com várias tecnologias surgindo, parece que há realmente essa mudança, principalmente nas crianças, nos adolescentes, que estão um pouco perdidos, e sem rumo certo. Então, a gente está vivendo, não só também, eu acredito que nos adultos também, um grande mal-estar, uma grande ansiedade, uma grande angústia, que está aumentando cada vez mais. Essa percepção que eu também estou tendo, no meu consultório. Como que você se sente tudo isso, com toda essa reviravolta, que eu acho que está tendo uma mudança muito grande nos comportamentos, nas atitudes e nas crenças? Eu acho que nas crianças cada vez mais mal educadas, eu diria. É mais difícil eu atender crianças. Eu atendi crianças desde que eu me formei, então desde os anos 80. E a gente vê que as crianças estão cada vez mais sem limite, sem autoridade, cada vez é mais difícil a própria educação. Mas acho que isso vai de encontro com o que o Lacan observou já por volta dos anos 20, do século XX, que ele fala do declínio do nome do pai. Essa sociedade patriarcal, em que o pai, só porque existia, não interessava que se tinha qualidades ou não, mas só por ter a existência do pai, ele tinha autoridade, o domínio sobre a família. E isso a gente vê que isso foi sendo desmantelado, com muitas coisas positivas, eu acho, porque cada um agora tem que fazer seu próprio nome. As mulheres entraram também com muita força, mas, ao mesmo tempo, essa perda de força do homem e da família acaba também trazendo esse tipo de situação e de sintomas que eu tenho dito
não tem mais autoridade, ninguém põe limite, é a criança que manda no pai, na mãe, não é mais o pai e a mãe que mandam na criança. Então, isso também tem uma outra configuração cultural e sintomatológica bem diferente do que a gente tinha no começo do século XX, né? Um século depois mudou muita coisa. A educação passou da mão dos pais para uma educação só na professora, na escola, né? Mas acho que nem os professores, nem a escola conseguem ter essa autoridade. Eu acho que passou, sim. Os pais delegaram para a escola. Mas, na verdade, acho que ficou delegado para os filhos, porque são os filhos que mandam nos pais. Eu sou dessa geração, eu tenho 60 anos, eu já mandava nos meus pais quando eu era criança. Então... E eu percebi com os meus filhos também, né? Esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, acho que houve mesmo uma mudança, assim. A forma de criar não tem esse contorno mais, né? Não tem. É muito aberta e que eu percebo também, atendo muito adolescente hoje, e também da minha educação. Eu vejo os adolescentes falando, não, eu vou sair, eu vou em tal lugar, e se meu pai não deixar, eu vou escondido, e não sei o quê. Gente, eu morria de medo. Não que meu pai seja uma pessoa, mas ele era muito rígido, né? Meus pais eram muito rígidos. Então, eu não saía, eu tinha medo de fugir e tal. E hoje as crianças brigam e viram pra mim e falam assim, você tem que falar com a minha mãe, porque ela vai deixar eu ir pra essa festa tal dia. Eu fico assim, Você, a psicóloga. A psicóloga, né? Como se eu fosse, né? Então, mudou muita coisa. Essa relação familiar que a gente tem hoje, eu não sei se ela tá mais líquida, talvez. Acho que sim, tudo é mais líquido, né? O Bauman acertou nessa... O título, né? O amor é líquido, as relações são líquidas, tudo é mais líquido, as pessoas se sentem mais líquidas também. Elas perderam aquela densidade que antigamente elas tinham, e a palavra é muito líquida. E isso vem desde o nascimento? Porque nós estamos pensando numa influência social, cultural, no ser, né? Mas a gente não pode achar que isso acontece depois dos 7, depois dos 15, depois dos 21 anos de idade. É lá no começo mesmo? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque quando uma mãe cuida de um bebê, toda a cultura dela, mãe, de certa forma, permeia essa relação e adentra na criança. Então, eu acho que é a cultura que passa pelos pais que vai fazendo um caldo cultural no qual todos nós fomos cozidos, querendo ou não querendo. Eu acredito que sim. Na nossa conversa de alinhamento, né, quando a gente te convidou, você trouxe uma frase que é: nossa mente é formada pelas relações com o outro, né? Bem no finalzinho. E eu coloquei essa frase porque quando a nossa mente é formada pelas relações com o outro, hoje a gente não tem relações, né? Então, a relação amorosa é muito superficial. Hoje o casamento, mais difícil. O que você percebe dessa sua frase? Não, acho que a nossa mente é formada pelo outro e com o outro, junto do outro, desde o início da nossa vida. Então, o homem ele está aberto às influências constantemente, né? Não é um animal distinto, embora a gente possa até questionar um pouco. Claro que tem algum instinto, mas ele não é um animal distinto. Ele precisa do outro porque ele nasce num desamparo absoluto, e se não tiver alguém que cuide dele, ele morre. Então, nesse sentido, o outro está sempre entrando nas nossas vidas. Mas depois a gente fica mais independente, tem mais autonomia e a gente escolhe também outras relações. Aí eu acho que a gente corre um risco de um enorme empobrecimento. Porque, como as relações são mais líquidas e as pessoas têm menos... Aparentemente, parece que se valoriza menos as pessoas nas relações, é uma coisa muito mais narcisista do que relacional. Aí eu acho que tem um empobrecimento, sim. Ou quando você considera muito pouco o outro, você considera o outro como uma escada para você, mas não como alguém importante que te enriquece,
que te faz ter vontade de viver, que faz você desejar, tudo isso que é tão importante e que dá a impressão que vem mudando também, né, nos últimos anos. Eu tenho uma sensação de que as pessoas muitas vezes não dão tanta importância no relacionamento ou na figura importante para eles. Se eles perdem muitas vezes, é como se eles se virassem a página e continuassem como se muitas coisas nada acontecesse, sublimando realmente todos os seus sentimentos, todas as dores que eles estão sobrevivendo nessa situação. Você sente isso também? Sinto. Cada vez é mais difícil as pessoas... Que não vivem, né, a dor. A dor, a emoção, a angústia de ter perdido, a angústia de não ter conseguido certas coisas. Eles tentam passar para frente. Então, quer dizer, eu não sei de onde que está vindo, né? Muitas vezes nós conversamos se é realmente a nova tecnologia, se foi a questão da pandemia. A pandemia talvez tenha realmente ajudado a tudo isso, porque se prende as crianças em casa, se trabalha só através no computador, né? Se estuda através de computação, e aí a relação vai embora, né? Se mostra modelos diferentes. Como que você está vendo isso? Como que você vê, então, o desenvolvimento, inclusive até da própria sexualidade, inclusive de todos os sentidos da vida, né? De uma formação emocional, de uma formação de um amadurecimento, né? Porque pegamos também pessoas de um pouco mais de idade com um amadurecimento tão empobrecido que parece que não cresceu, né? Não teve o desenvolvimento. Não teve aquela, sei lá, de viver realmente a dor. Olha, eu vejo assim muito semelhante à forma como você vê, Marlene. Eu vejo assim as pessoas com muita dificuldade de sentir os próprios sentimentos, sempre tendo que mostrar que elas não foram afetadas pelo que elas foram afetadas. Acho que isso faz parte de uma cultura meio neoliberal, meio Instagram, essa coisa muito redes sociais, que todo mundo tem que estar por cima, entre aspas, o tempo todo por cima da carne seca. Eu sei que é uma expressão antiga, né? Mas tem que mostrar que está muito por cima, que nada atinge, que nada afeta. E, é claro, isso é muito empobrecido, porque nós somos formados por emoções e sentimentos. E se a gente não se permite sentir os próprios sentimentos, a gente vive numa frieza constante. E essa frieza não permite que a gente cresça. É no sofrimento, é na dor, ou mesmo na alegria, porque é uma mentira que você vai conseguir só esfriar a dor. Quando você começa a esfriar um sentimento negativo, você acaba por esfriar todos eles. Sim. Corta tudo. E sem esse sentimento, como é que você... Sem os sentimentos, sem a capacidade de sentir, não se cresce. Uhum. E é isso que nós estamos sentindo realmente, né? A minha ansiedade acho que está um pouquinho maior para poder falar, porque realmente as pessoas estão vivendo, o tempo vai passando, vivendo assim, amanhã faz alguma coisa, hoje já vou dormir, amanhã eu faço outra, e nada faz, nada realiza. Fica tudo sempre na metade, parece que as coisas não estão caminhando, né? Vai vivendo cada momentinho, né? Não dá tempo para outras relações, para outros momentos na vida. Então, eu vou pegar esse seu gancho, né, e pegar uma parte da sua fala logo anterior, do tal de permitir-se, né? Então, as pessoas estão não se permitindo. Não, deve ter alguma força, alguma instância, alguma autoridade, se é que a gente pode chamar de autoridade, que esteja permitindo ou não permitindo, né? Para que esse vazio se persista, se perdure. O que é isso? Eu acho que são os ideais. Nossos ideais sociais têm sido construídos na base de que quem é mais forte é quem não sente. Então, eu acho que é por aí. A resposta que eu consigo te dar é essa. São ideais sociais de que os fortes não sentem e que, se você quer ser uma pessoa forte, você não vai sentir. Na minha opinião, é o contrário. Mas os ideais são sempre um pouco suicidas. Eles não são bons guias para a vida. Porque você vê toda vez... Vou pegar aqui um ideal absurdo. O ideal higienista do nazismo. Não é? O que ele levou? Ele levou à morte de pelo menos 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Né? Além dos 6 milhões de judeus, que é uma coisa absurda. A ideia de uma raça pura, é o ideal, né? Uma raça pura, forte, não sei o que lá, destruiu a Europa
de uma forma absurda. Então, os ideais não são bons guias para a vida, nesse sentido. Sem levar em conta a individualidade e a diferença de cada um. Claro, sem dúvida. E é isso que é a nossa riqueza, né, Marlene? E é isso que está acontecendo hoje, né? Numa Que não tentativa tem mais a riqueza. Não tem mais riqueza, não tem, sabe? Numa tentativa de igualar todo mundo por igual. Quer dizer, sem poder, sabe, criar expectativas, né? Isso a pessoa vai perdendo realmente. Por isso que talvez, aumentando essa questão do suicídio, aumentando essa questão também da depressão, a única forma de sair ou de tentar fugir dessa situação é se mergulhando num mundo só seu. Essa solução que foi encontrada que é totalmente indevida, né? Indevida, O que absurda. deveria ser estimular as relações interpessoais. Estimular as relações interpessoais de qualidade. Né? Mas a gente não vê isso, né? A gente vê indivíduos isolados, na verdade, né? Eu acho que as pessoas se isolam cada vez mais, sim. E os meios de comunicação, né? Toda a vida virtual favorece ao isolamento, né? Que aí a gente vê os comportamentos compulsivos, né? Então, até pegando o gancho aqui sobre o que você escreve, os livros que você é coautora sobre o alcoolismo, sobre a maconha mesmo. O número vem aumentando muito aqui no Brasil, a gente não tem a legalização da maconha, mas muitos deles pedem, imploram, mas a gente vê hoje no dia a dia aqui mesmo, você está em qualquer lugar, as pessoas estão usando como se fosse o cigarro normal, né? Eu não sei se faz muito sentido isso, esse sintoma realmente dos adictos vem crescendo muito, o feminicídio também, né? Agora está bem explosivo, bem intermitente, então não sei o que você pensa. Olha, quanto à maconha, o que acho que a gente observou é que antigamente as pessoas usavam maconha. E elas usavam maconha, em geral, em rituais, em rodas, tinham uma organização para o uso. Hoje as pessoas consomem maconha. Essa passagem do uso para o consumo, ela é muito séria. Mas isso é para tudo. Elas também usavam o sexo, agora elas consomem. Então, é isso que vai dando o caráter de compulsão. E acho que isso também é um reflexo, como disse o doutor Afonso, assim, da própria sociedade, né? É uma sociedade consumista, nós vivemos num mundo consumista, isolado, então as pessoas não têm mais aquelas rodas que, de certa forma, protegem a adição, evitam até a adição, e sozinhos, à mercê da sua própria sorte, vão consumindo cada vez mais, porque as drogas dão prazer, e as pessoas estão buscando esse prazer imediato ou o alívio de alguma coisa desagradável, uma angústia, a ideia de que a droga ela vai substituir uma medicação que o sujeito devia estar usando, né? Ele não usa o remédio, usa a droga ou o álcool como remédio, e aí a porta para a dependência fica aberta. Ou a busca de vários outros prazeres, né? Porque nós temos prazeres de várias formas, né? Então, quer dizer, esse tipo de compulsão também é a busca de um prazer, talvez para não chegar num relacionamento mais ou sexual, mais próximo, né? Ou para poder realmente até encontrar seu próprio caminho, né? Então, a busca aumento das outras coisas é muito mais importante nesse momento, né? Mas aí eu volto outra vez à questão da sociedade, né? Está sendo implantado, sendo um pouco forte a expressão, está sendo implantada essa demanda individual, né? Por prazer individualista, um prazer até meio descontrolado muitas vezes, e isso vem sendo estimulado simplesmente, né? Não vem como um valor, né? Vem como uma necessidade implantada por mídia, pelos sistemas de propaganda, né? Da mesma forma, só fazendo uma comparação, lá no século XIX, o cigarro, na propaganda do cigarro, vinha afirmações que os médicos aconselhavam o cigarro para melhor desempenho sexual, melhor desempenho intelectual e físico, né? Mentiras, né? Os médicos não faziam isso, mas alguns médicos prestavam por essas afirmações, como outros hoje fazem. Mas isso foi bem implantado na população, porque o cigarro nem causa dependência física, só dependência psicológica. Então,
essa força, né, da mídia, da propaganda, do marketing, já foi bem experimentado no século XIX, né? E eu acho que essa experiência está está sendo usada hoje para essa desconstrução das relações interpessoais, ou levar a um mínimo de riqueza dessas relações, ao mínimo, de tal forma que as pessoas possam estar consumindo. Aí é uma acusação grave, né? Está consumindo todos esses valores e toda essa conceituação que nós estamos vendo. A tecnologia faz isso, faz aquilo, mas isso já é o segundo passo, né? Antes veio a criação da, aspas, necessidade pela propaganda. Eu concordo com você. Claro, e depois é barato você se relacionar com pessoas, mas não interessa para o sistema. Interessa que você compre, consuma, compre. Denotas. Né? Exatamente, denotas, porque também a gente virou objeto de consumo com os curtir, com a quantidade de seguidores, de likes, né? Então você vai transformando tudo em mercadoria. Essa questão da propaganda, ela realmente é muito importante, ela faz a cabeça das pessoas, não é à toa que se gasta, às vezes, mais com propaganda do que com o desenvolvimento do produto, né? A gente percebe isso, e isso leva as pessoas a consumirem cada vez mais, a consumirem sem necessidade, né? E, sem dúvida nenhuma, o que o doutor Afonso trouxe, eu acho que talvez a veia do nosso momento, né? A propaganda, o consumo, a venda, de certa forma, nos intoxicando, impedindo a gente de pensar e de valorizar aquilo que não custa. Meio como aquela propaganda do cartão de crédito, né? Muita coisa custa, mas e o valor das coisas? Mas né? não é o valor só, né? É ter as coisas. Obter as coisas é ter o poder, né? Eu posso, eu tenho. Será que é tão assim relacionado com o poder, o efeito da propaganda? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Acho que é uma coisa, assim, a Marlene, acho que sim, a análise é muito boa. É o poder, né? É o poder, porque eu posso, né? Eu ter o direito de ter, né? E fica naquela questão de começar a ter a questão da igualdade, ó. É ter a mesma coisa. Eu posso, né? Eu quero aquilo lá. Aí agora eu pergunto, né? Para vocês duas. O poder que a atividade sexual confere está dentro desse pacote? Eu acho que sim, mas acho que há um declínio da atividade sexual em detrimento da compra ou do abuso de drogas ou do consumo, porque... É outro tipo de prazer, mas é a mesma coisa, do poder. A pornografia hoje parece mais interessante, isolada, sozinha, cada um no seu computador, consumindo, né? Do que o encontro sexual. O encontro sexual, o erotismo, ele tem um elemento perturbador e angustiante. Enquanto que quando você está sob controle, no sentido da pornografia que você assiste ou que você se masturba, você tem um controle muito maior. Quando você está com outro, você está numa situação de certo descontrole. E o erotismo também. Então, as evitam. Elas preferem trocar pela pornografia ou por essa situação meio repetitiva da sexualidade do que ter o risco dessa coisa do descontrole, porque dizem, né, nós neuróticos, a gente nunca sabe como a gente vai gozar. Sim. Sempre tem uma situação inesperada, um desconhecido. E eu acho que isso foi sendo trocado cada vez mais também pelo consumo do sexo e não pelo encanto por se atirar numa coisa erótica que você não sabe onde vai dar. Mas não é muito romantismo achar que a atividade sexual tem que ter um afeto envolvido, um elemento surpresa? Olha, acho que só um argumento. Acho que é um pouco de erotismo, sim. A gente vai aprendendo alguns caminhos do seu corpo, mas o tempo todo, mecanicamente, sem afeto, também não tem tanta graça. Essa é a verdade, por isso que se faz menos, né? É por isso que se faz menos, exatamente. E se evita
O outro, a mesma coisa do que a gente estava falando da compulsão das compras. Tá bom, você comprou uma coisa. Quanto tempo dura o prazer de comprar uma coisa? É muito efêmero. Também quanto dura Só o até ver prazer a conta, sexual. né, pra pagar. No dia seguinte você já quer outra coisa. É um poder que não fica, né? Você não se sente Insaciável, empoderado. Né? O que aumenta? O consumo. Né? Vira uma bola de neve. De neve. Agora, não, essa bolsa já me deu o que tinha para me dar, agora eu quero esse sapato, eu quero... Então, você vai favorecendo o consumo e vai tirando... É um poder efêmero porque o sujeito não se sente de verdade empoderado, só se ele tiver a marca tal, só se ele tiver a coisa tal. É um signo de poder que ele precisa comprar constantemente para se sentir um pouco poderoso e vai durar muito pouco. E isso é mais tangível do que ter um relacionamento autêntico com outra pessoa. Eu acho que sim. E não tenho, né, mais, né? Ele estava falando em termos da sexualidade, em termos também da pornografia. Sempre existiu a pornografia, sempre todo mundo tentou buscar e procurar essa pornografia. Mas tinha uma coisa diferente antigamente, acho que tinha o contato com outras pessoas, a conversa, o diálogo. Hoje não tem isso, hoje você é sozinho. Né? As crianças, os adolescentes são sozinhos. Então, fica muito mais fácil também, em termos de prazeres, do consumo, um tênis que é muito caro, e que você tenta encontrar e comprar e buscar para ser roubado muitas vezes. Quer dizer, isso fica de uma tal forma insaciável, né? Eu estava ouvindo um podcast sobre a Barbie, né? Agora, um novo momento. E eu não sabia, mas a Barbie era uma boneca erótica, né? Há muitos anos atrás. E ela não foi feita para criança, ela foi feita para o erotismo. Então, olha como que era o consumo de pornografia antigamente. Assim como a Playboy, que hoje se foi. A Playboy não existe mais, porque está tudo no computador, não precisa mais do papel. Qualquer momento, em um segundo, você encontra o que você quiser pornográfico na internet, e é o conteúdo mais acessado no mundo inteiro. Isso, é a pornografia. E aquilo sozinho. Se você tivesse uma revista como a Playboy, pelo menos ela esquecia em algum lugar, a mãe ia lá, o pai ia lá, ia perguntar, ia se questionar. Hoje não. Hoje ninguém vai olhar muitas vezes que a criança está fazendo na internet, ou cantinho, sabe, no seu quarto. O esquecer sempre era involuntário, era aspas. involuntário. Né? Mas era uma manifestação para os pais, né? Claro. Isso, e hoje não tem mais, né? Não tem hoje essa questão, não tem mais nada, né? Agora, continuando nessa linha, e a disputa entre a masculinidade e essa questão da feminilidade mesmo, né? Feminismo, enfim. A forma que a gente... Tá acontecendo agora. Tem uma disputa, né, entre a questão da sexualidade. Os homens estão com menos vontade de ter contato com a gente, porque nós, mulheres, vamos colocar, amassamos, né, essa masculinidade pelo desempenho, pelo tamanho, por tudo. E nós, mulheres, estamos cada vez mais, talvez, insaciadas, e aí a gente entra no consumismo. O que você percebe na sua prática? Olha, eu coordeno o ciclo de cinema e psicanálise, que é feito aqui em São Paulo, com o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, a Folha de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E eu sou a curadora, então sou eu que acabo escolhendo os filmes, na maioria das vezes. Tem uma equipe comigo que me ajuda muito, e é impressionante a quantidade de filmes que eu fui rever nos últimos meses, que tratam do relacionamento entre homens e mulheres. Então, é um assunto que está muito... Porque se a cultura está falando, a cultura é que dá aquele sinal para dizer, ó, tem um problema aqui, né? É óbvio, a gente sabe que tem um enorme problema na relação entre homens e mulheres, e eu não sei ainda desvendar todo tipo de problemática, porque é muito complexa. O filme Barbie trata disso também, outros filmes tratam disso. Nós debatemos um filme chamado A Noite do Dia 12, que também trata disso. O próprio filme Close, que ganhou o prêmio, trata dessa situação do que é o feminino, da feminilidade, mas também da relação entre homens e mulheres, não só da feminilidade e da masculinidade. Eu acho que essa coisa do declínio do nome do pai, que o Lacan apontou com tanta assim, visão, né, quase como um visionário,
eu acho que ela continua sendo um problema muito grande. Os homens foram perdendo esse lugar de autoridade porque eram homens, então eles tinham que mostrar mais serviço do que não bastava só ser homem. E acho que isso é uma questão para muitos homens. As mulheres não se sentem mais tão submetidas, elas também querem um lugar na esfera pública, não só na esfera doméstica ou familiar, que elas, de certa forma, a sociedade patriarcal havia legado a elas somente esse espaço, né? O espaço privado da família. Então, há muito conflito, há disputa por poder. Há muito conflito. E há pouca complementariedade também, porque as diferenças, em tese, deveriam nos enriquecer, e um complementa o outro, mas a gente disputa muito poder. E os homens não suportam o poder. Não todos, diga-se de passagem, mas muitos homens não suportam ver uma mulher empoderada também. E meu marido que diz o seguinte, esse negócio de feminicídio, muitas vezes é o seguinte, esses meninos não aprenderam a ouvir não. Então, quando a mulher diz não, não quero mais continuar com você, eles vão lá e matam elas, porque a explicação é com simplista, ninguém, né? mas ela é muito boa. Não, quem é você para dizer não para mim? Mas é o poder novamente, né? É o poder, eu não me permito a ser rejeitado por uma mulher. Eu preciso sempre estar por cima. Sou eu que tenho que dispensar a mulher. Sou eu que tenho que falar não. E não a mulher falar não para mim. Mas de onde veio isso, Marlene? Não é da cabeça do homem, veio de antes. Sim, veio dessa própria cultura. Eu acho que está vindo dessa cultura. Está vindo desse ensinamento, dessa nova sociedade, desse grande mal-estar que nós estamos falando. Sim, vem da sociedade patriarcal. Uma mulher não podia cuidar do seu próprio dinheiro no século XIX sem que tivesse um tutor. Era o homem, ela tinha que arrumar um tutor, ou um irmão, ou o pai, ou o marido, se ficasse viúva, o irmão do marido, sei lá, um cunhado. Ela não tinha essa possibilidade. Ainda no mundo árabe, né? As mulheres não podem cuidar do seu próprio dinheiro. Então, os homens perderam muito poder mesmo. Eles tinham muito mais poder, eles eram muito mais interessantes. E vale a pena deixar consignado que até a década de 40 ou 50, o passaporte era da família. Era do homem. Eu não sabia disso. Era do homem. A mulher não tinha passaporte, mas ela fazia parte do passaporte do marido, e as crianças não tinham passaporte, faziam parte do passaporte do pai. É a sociedade patriarcal estampada no passaporte, né? Eu também não sabia, não sabia disso. Muito interessante. Ou seja, você não tem existência própria, você não pode nem viajar sozinha. E não podia viajar mesmo. Se não tivesse autorização do chefe da família, nem a esposa nem os filhos poderiam viajar. Não, difícil, muito difícil para as mulheres, mas também muito difícil para os homens perderem isso, porque também não é verdade que os homens não sofrem com a sociedade patriarcal, só as mulheres sofrem. Todo mundo sofre. Que também é uma cobrança intensa. É enorme a Mas cobrança. era um acordo, né? E agora nós estamos entrando num outro acordo, né? Nessa evolução que nós estamos tendo, que dizem que a gente está ainda na fase intermediária do acordo entre as relações entre homens e mulheres, ou entre as pessoas, vai desaguar numa outra forma de relacionamento, que ainda estamos numa fase intermediária. Pelo menos ouço alguma forma nesse sentido. Isso é um bom presságio. A gente pode ter um futuro menos doentio e menos traumático. Porque porque está no momento está muito difícil, né? Muito violenta as relações. Embora eu vejo também que muita coisa melhorou muito para o lado das mulheres e para o lado dos homens, porque eu acho que dos expedientes da sociedade patriarcal é fazer com que os homens percam a ternura, para eles serem machões. E hoje a gente vê que os homens se permitem mais ternura do que se permitiam há 30 anos atrás. Isso é muito bom para os homens quando eles conseguem incorporar o seu lado terno. Não precisa ser só um machão que faz bullying com os outros, né? Mas aí provoca um certo desequilíbrio, porque a outra contrapartida não está ainda preparada para aceitar isso, né? Qual você acha? Das mulheres. Porque os depoimentos que a gente também ouve nos podcasts é que as mulheres, assim, muito determinadamente, têm um discurso de libertação, um discurso de equilíbrio com os homens, mas lá
na relação íntima, ela quer um homem machista. aquele homem machista ainda. Sim. Quer um o homem patriarcal cangaceiro, sabe? Aquele que pega. Pega pelos cabelos, bate, né, como Joga na parede e chama de lagartixa. a nossa convidada anterior que fez esse comentário. Mas existe isso também, né? Tem um certo desequilíbrio ainda, né? Não sei se é o ainda ou se é provisório, mas se for definitivo, nós estamos perdidos, né? Mas teve uma novela, né? Não tão recente, mas que até o ator morreu, que é a Camila Pitanga, é aquele cara que morreu no Rio. Ele fez esse papel de cangaceiro e ele foi assim, ele não era ninguém em termos na novela, como ator, mas o papel dele trouxe, né? Ele virou objeto de desejo. Trouxe objeto de desejo, porque ele era realmente esse cangaceiro, aquele que pegava, que puxava e que jogava na parede. O macho, o né? macho. É. Porque era uma necessidade, muitas vezes, das mulheres também de ter alguém que faça por ela, que ela não precisa fazer tudinho. Porque ela quis, a mulher sempre quis todo o poder. Eu dou conta, eu faço, mas tem algumas coisas que os homens também se acomodaram e falaram, agora fica com você. E muitas mulheres não querem. Mas isso aí a gente pode remeter até ao século XVII, né? Com Shakespeare. Né? A Megera Domada, que foi revista várias vezes, né? Inclusive numa novela, lá na década de 70, 80, que o protagonista era me falhou o nome dele. Coco, Tarcísio Meira. Não, era um jovem na época, que hoje é um canastrão, esqueci o nome dele. Que é um ator muito bom. E na época foi um dos primeiros papéis que ele fez na televisão. E tendo como parceiro de trabalho uma atriz que era psiquiatra do HC. Chamava O Machão. Eu me lembro do título, mas agora não me lembro da história. Mas a história é Megera Domada, Megera que todo mundo Domada conhece. revisitada na novela. E é muito interessante. Eu acho que a gente, claro, tem uma ambivalência mesmo, nós mulheres, e acredito que os homens também, porque você quer ter todo o poder, mas você quer ser cuidado. Sim. Você quer um mestre, não é só ser cuidado. Acho que essa coisa de querer o mestre, alguém que te proteja completamente, faça tudo por você, ainda existe mesmo no imaginário de mulheres. Sim, e alguns homens ainda se veem assim. Sim, também. Também, ser cuidado. A mãe, né? A esposa sendo a mãe que cuida, que aponta caminhos, isso é uma coisa comum, né? Muito comum ainda no dia de hoje. E obedecer a esposa, né? Na coisa privada, né? Ser muito diferente da que é pública, né? Ainda falo, né? A última palavra da mulher, né? Sim. Então, quer dizer, dentro de casa, a última palavra da mulher, sim, senhora, né? Então, quer dizer, não é bem assim. E na história recente americana, né? Tem a Hillary Clinton, que parece que tinha esse papel com o presidente. Não sabia disso. Então diz nos bastidores que ela tinha essa determinação e ele seguia. E ele obedecia direitinho a ela. Ele era um homem inteligente. Ele não obedeceu tanto porque aquele escândalo sexual quase acabou com a vida dele, com o casamento dele, com a presidência dele. Né? Porque ninguém obedece o tempo todo. Quem é muito obediente apronta pelas costas. Com certeza. Como psicanalistas, e a gente sabe disso, né? Ninguém é só santo. Não, você não é psicanalista, mas você sabe disso também. Tem dois pés lá dentro. Ele é modesto. Ele é modesto, né? Ele só estudou com o Fábio Herman. Ô, Lu. Eu também. Eu também. Foi meu orientador, né, também. no mestrado. Na evolução do nosso podcast até aqui, na sua prática clínica, tá? O que você percebeu? O que está repercutindo dos sintomas, essa alteração de sintomas? Olha, eu trabalho muito com o que eu acho que eu percebo desde vou refazer o que eu estava falando. Sim. Desde mais ou menos dos anos 90, é um aumento cada vez maior de problemas alimentares na minha clínica. Mas não é só a anorexia, a bulimia, o distúrbio compulsivo de alimentação, que obviamente existe, não é isso. Isso aumentou muito, mas o que eu percebo é aquela insatisfação com o corpo, uma insatisfação constante de homens e mulheres com o tamanho do seu corpo, com o jeito do seu corpo. E isso é disfarçado, como eu quero melhorar, mas me dá a impressão que o ódio ao corpo aumentou. Com o discurso eu quero melhorar, o que eu sinto é um ódio enorme ao corpo. Um maltrato muito grande a si mesmo, por meio de encontrar esse corpo idealizado.
Então, na minha clínica, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E fica muito calado, porque é um ódio muito disfarçado, sabe? Não é um ódio... É um ódio que vem junto com eu quero me cuidar melhor, com uma ideia de saúde, mas que, na verdade, não carrega isso. Até porque agora o bonito é você ir 2 vezes na academia, é você comer tudo muito saudável, é você estar dentro desse padrão, é ter feito harmonização facial, é ter feito o preenchimento da boca, de tudo quanto é coisa, né? Isso é o que é muito pedido dentro de nós mesmo. Precisamos estar dentro dessa sociedade, precisamos estar de acordo com isso. E o que eu percebo das adolescentes, cada vez mais. Né? Então, o quadro de anorexia é o meu maior público hoje, de 10 a 18 anos. Concordo com você. Fale, doutor. Não, e aí eu acho que, para escapar disso, dessa armadilha, se é que a gente pode chamar de armadilha, das expectativas sociais, mercadológicas, etc., só um outro sujeito, né? Sim. Que é o terapeuta. Né? Os terapeutas com qualidade é que pode retirar a pessoa dessa jaula. Armadilha mesmo, né? E poder ter uma vida mais interessante, mais prazerosa. Né? Sim, e com mais autonomia, né? Não ficar tão perdido nos ideais da cultura, né? E poder encontrar o que é bom para si mesmo, o que faz bem para si. Liberdade, né? Das suas emoções, de colocar isso para fora. E acho que quando o doutor falou da terapia, o que a gente está tendo muito é a questão de quanto tempo vai levar, né? Não importa. É um processo interno de cada um e ter muita paciência, porque no final vale a pena, né, Lu? Esse processo. Nossa, super vale a pena. O seu dinheiro mais bem empregado é o dinheiro que você emprega para você crescer e se libertar. E tudo demora tempo. Tudo bem feito vai demorar muito tempo. Essa sociedade imediata, aperta um botão, é tudo imediato. Vai embora imediatamente. Sim. Também, como consumo. Você não sente. Exatamente. Você não sente. E na terapia você tem que sentir. Você tem que reviver, rebuscar tudo que você passou, né? Quer dizer, é uma volta, como o Freud sempre falava, né? Recordar, elaborar, né? Para poder... Tem que reviver. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast Mentes Inquietas. Obrigada, Lu. Quer passar seu Instagram? É luciana.sadi. Tá. E então eu vou colocar também nos comentários ali para deixar e sobre o que vocês estão fazendo do cinema. Vocês têm algum site? Pode encontrar no site do MIS. Tá. Pode encontrar no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, no meu Instagram, no Instagram do MIS e nas reportagens da Folha de São Paulo também. Então, em qualquer um desses, você vai ver o horário que se apresenta o filme, quem vai debater, é uma vez por mês, que o programa acontece. E aí vocês passam o filme todo ou são trechos? A gente passa o filme todo às 7h da noite e em seguida a gente começa o debate. Uma terça-feira por mês. Presencial? Presencial, e o debate é gravado, editado, e depois ele fica no canal do YouTube do MIS. Ah, legal, bacana. Então dá pra gente acessar alguns outros conteúdos passados, né? Dá para acessar todos os debates. Nós temos no MIS mais de 40 debates ou mais, até agora eu não me lembro, que já são mais de 4, 5 anos de programa. E tem também os debates anteriores da Cinemateca, grande parte também gravado. Não é difícil acessar. Então, quem tem mente inquieta, quem gosta, né, de não só assistir um filme, mas entender um pouco a mais sobre esse filme, vale a pena. Muito obrigada e até o próximo episódio.